Então vamos, a gente vai resolver nessa aula de hoje alguns exercícios aplicando o que já foi visto anteriormente. Aqui nós temos uma questão que diz que um determinado gás perfeito, contido dentro de um recipiente, ocupa inicialmente um volume V0. O gás sofre então uma expansão isotérmica, atingindo o estado 2, a partir do qual passa por um processo de aquecimento isovolumétrico, atingindo o estado 3. Do estado 3, o gás retorna ao estado 1, que é o estado inicial, por meio de uma compressão isobárica. Indique qual dos diagramas a seguir representa as sequências dos processos acima. E aí, o que vocês entenderam a questão? Não mesmo. Então vamos observar o seguinte: o diagrama aqui na letra A, ele é pressão versus quem? Pressão versus volume, volume versus temperatura. Temperatura. É volume versus quem? Temperatura. E a letra B é volume versus temperatura. A letra C é volume versus... É volume versus temperatura. Letra D, volume versus temperatura. Letra E, volume versus temperatura. Ok? Olha só. Um determinado gás contido dentro de um recipiente, então você tem aqui um gás contido dentro de um recipiente, ocupa inicialmente um volume inicial. O gás sofre uma expansão isotérmica. Então nós temos aqui uma expansão isotérmica, atingindo o estado 2, a partir do qual passa por um processo de aquecimento isovolumétrico, atingindo o estado 3. Aí depois do estado 3, o gás retorna ao estado 1, por meio de uma compressão isobárica. Pessoal, quando o gráfico é pressão versus volume, está faltando qual das grandezas, qual variável de estado? Vocês podem observar que todos os gráficos nossos, pressão versus quem? Pessoal, vocês estão olhando para a tela? Sim. Tem algum gráfico aí que é pressão versus volume? Todos Não. são... Não tem. Então, todos são volume versus temperatura. Volume versus temperatura. O que significa isso? Significa que a pressão é o quê? Inválido? Significa que a pressão é constante. Ok? Ó, quando você tem um gráfico pressão versus volume versus temperatura, significa que a pressão é constante. Bem, a lei geral dos gases diz que pressão vezes volume sobre temperatura é igual a pressão, volume sobre temperatura. Desse lado esquerdo é inicial e do lado direito final. Então, se a pressão inicial é igual à pressão final, aqui você tem que o volume é proporcional à temperatura. Ó, volume é proporcional à temperatura. Isso aqui vai ser constante. Tá? Por exemplo, se você deixa o volume de cá, ou passa a temperatura multiplicando lá para o outro lado, significa que você tem grandezas proporcionais. Você
aumentar a temperatura, o que acontece? O volume aumenta. Aumenta o volume. Aumenta o volume. Ok? Então, significa que nós vamos ter aqui, ó, uma pressão constante. Se essa função é uma função do primeiro grau, significa que nós teremos, só para fazer uma comparação, nós vamos ter uma equação do primeiro grau, correto? Se nós temos uma equação do primeiro grau, só por meio dessa fala minha, qual seria a resposta correta aqui? Como assim? Seria a B, talvez, que é a reta? Isso, só pela minha fala seria a B, né? Porque vocês perceberam que de uma transformação para outra, de um estado para outro, aumentar. A única alternativa que eu tenho aqui como reta, uma reta inclinada, seria a letra B. A letra B. Que aumenta o volume diminuindo a temperatura. Mas só que, veja bem, olha só o que está acontecendo. Ó. O gás sofre, então, uma expansão isotérmica. O que é expansão isotérmica? É quando a temperatura é constante. Então, ali mostra que a temperatura mudou. O volume está aumentando e a temperatura é a mesma. Olha aqui na letra B, ó. O volume 1... A temperatura aumenta. O volume 1 e o volume 2... O que está acontecendo? O volume está aumentando de V0 para V, ou seja, está aumentando, ou seja, é uma expansão e ela ocorre a temperatura constante, ok? De 1 para 2. De 2 para 3, o que está acontecendo de 2 para 3? A temperatura aumenta. A temperatura, O volume fica constante. A temperatura é constante, ok? É isso mesmo? De 2 para 3? Isovolumétrico. O que é isso? De 2 para 3? O volume é o quê? De 2 para 3? O volume é o mesmo. Ok? E de 3, aqui no exercício está dizendo o seguinte, ó, de 3 para 1, o que acontece? Oi, você está me ouvindo? Compressão isobárica. Vai ser uma compressão isobárica. De 3 para 2, aliás, de 3 para 1, a pressão é constante. Ok? Toda vez, então, que um gráfico for volume versus temperatura, e tiver uma reta inclinada ou declinada, significa o quê? Que a pressão é constante. Então, a resposta correta é a letra B de bola. Questão 2. Alguém lê aí para nós, por gentileza. Não, vai falar. Considere o diagrama onde se apresentam duas isotérmicas, a TA e a TB. As transformações gasosas 1, 2 e 3 são respectivamente. Aí quer que vai a alternativa? Pode, não precisa não. Pessoal, ó, pressão versus quem? Volume. Volume. E aqui, ó, ao longo aqui, nós temos isotermas, ou seja, ao longo dessas curvas aqui, ó, a temperatura é constante. Quanto mais distante essas curvas estiverem dos eixos, maior é a temperatura. Então, ó, essa curva aqui de TA, cuja temperatura TA está mais longe. Então, significa que a temperatura de A é maior que a temperatura de B. Você pode afirmar isso, correto? Agora, veja bem, olha só, nesse caminho aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, A, B e C. Ó, de A para B, quem é constante? A pressão. Pessoal, de A para B, quem é constante? A pressão. Pressão. De B para C, quem é constante? Temperatura. Temperatura. De C para A,
Quem é constante? Volume. Volume. Então, quando a pressão é constante, qual é o nome da transformação? Quando a pressão é constante. Isovolumétrico. Isobárica. Ok? No caminho 2, quem é constante? A temperatura. Então, qual é o nome da transformação? Isotérmica. E o caminho 3, quem é constante? De C para A. É, volume, então é isovolumétrico. Volume. Ó, agora presta atenção. É isovolumétrica. Só porque você vai ler lá nas alternativas, não tem nenhum isovolumétrica. Ok? Tem Sim, essa sim. palavra estranha aí, ó, isocórica. Isovolumétrico é a mesma coisa que isocórica e também a mesma coisa que isométrica. Podem aparecer uma das três palavras, ok? Significa que o volume é constante. Então, qual é a alternativa correta? Ó, tem que ser nessa sequência aqui, ó. 1, 2 e 3. Então, é a letra D. D. Agora o Guilherme leia. Beleza. Considere um gás ideal contido em um recipiente. Os valores iniciais de volume, pressão e temperatura são 10 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos, 200 Pascal e 300 Kelvin, respectivamente. Se o volume é diminuído para 12 vezes 10 a 3 metros cúbicos e a pressão aumentada para 350 Pascal, e admitindo-se que a quantidade de gás no recipiente permaneça constante, a temperatura final do gás será 2 pontos. Pessoal, então vocês entenderam que o exercício está pedindo qual a temperatura final, né? Sim. Tá claro isso na leitura? Sim. Ó, o exercício fornece um volume inicial que vale 15 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. É isso aqui. Esse 200K Pascal, isso aí é pressão. Pressão inicial, ó. 200K Pascal. Quilopascal. Pessoal, esse K aí não é de kelvins. Esse K, eu já cansei de dizer em sala de aula. Vale quanto? Vale 1000. Ok? Essa letrinha, esse K que está aqui nas alternativas é de Kelvin. Isso aqui é a unidade medida de temperatura. Isso aqui é Kelvin. Ok? Ó, depois de um número e antes de unidade medida, é 10 a terceira, ou seja, 1000. Tá? K, simplesmente a representação do número 1000. É só ver aqui, ó. Uma tá letra maiúscula, outra tá minúscula. Isso. A unidade é maiúscula e a abreviação é minúscula. Justamente. Isso aí, muito bem. Parabéns. Então, nós temos aqui ó, o volume, pressão, temperatura. Tá? Se o volume é diminuído, agora ó, o volume diminuiu para quanto? Para 12 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. A pressão aumentou, então a pressão final foi para 350 quilopascal. Já vou colocar aqui, ó, 10 ao cubo pascal. Então o exercício está pedindo a temperatura. Ok? Qual a equação utilizar? Lei geral dos gases. Pressão inicial que multiplica volume inicial sobre temperatura inicial, igual a pressão final, volume final, sobre temperatura final. Só substituir os dados. Aplicação direta de fórmula. Então, vai ficar 200 vezes 10 ao cubo. O volume inicial, 15 vezes 10 a menos 3, dividido pela temperatura. Temperatura inicial, 300 Kelvin. A pressão final, 350 vezes 10 ao cubo. Volume final,
12 vezes 10 a menos 3. Menos 3. Isso dividido por t, ok? Tá muito esquisito aqui. Olha só que legal, ó. Tem 10 a menos 3 desse lado. Aliás, 10 a mais 3 e 10 a menos 3 aqui. Mais 3 aqui. Tem 10 a menos 3 aqui e 10 a menos 3 aqui. Ok? E olha só, tem 200 aqui e 300 embaixo. Então, significa, você pode simplificar tudo por 100. Então, aqui ficou 2, que multiplica 15, vezes 15, que dá 30, sobre 3, dividido por 3. E aqui ó, vai ficar 350, que multiplica 12, dividido por quem? T. Por t. T. Ok? Já pode, vocês querem fazer já a divisão aqui? Vai ficar 30 por 3, dá o quê? 10. 10? 10. Ó, você vai pegar esse aqui, dividir, né? E depois multiplicar por t. Então, vai dar 10t. E 350 vezes 12, eu não sei quanto é. Vocês vão fazer aí para mim. Na calculadora aqui. 350 vezes 12 dividido por 10. 350 vezes 12 dividido por 10. 50 vezes 12 dividido por 10. Dá 420. 420. Qual a unidade de medida aqui? É K. Kelvin. Ok? Então tá aqui, ó, letra A. Alguma dúvida nesse? Alguém? Então, próxima. Alguém leia? Chama-se pressão média sobre uma superfície plana. O contato entre a superfície plana, uma propriedade de superfície livre do líquido, o valor da força que atua sobre qualquer superfície plana, a razão entre o módulo da força que atua perpendicularmente na superfície da superfície, a razão entre o módulo da força que atua na superfície e o perímetro dessa superfície. Pressão média. Pessoal, pressão, quem lembra qual a definição de pressão? Espera aí. Quem lembra? Pressão é força dividido pela Área. Pela área, ok? Então, esse é o conceito de pressão. Bem, quando você divide uma grandeza pela outra, a gente chama isso de quê? Qual a palavrinha matemática? Razão. Que é o resultado Okay? de uma razão. Então, a resposta correta é a letra D. Próximo. Alguém leia? A válvula reguladora de pressão em uma panela de pressão tem a massa igual a 60 gramas e está apoiada sobre um orifício de diâmetro 2,8 milímetros na tampa da panela. Vedando perfeitamente a comunicação do exterior com o interior, sendo a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, a mínima variação de pressão no interior da panela que fará com que a válvula permita o escape de vapor do interior da panela é aproximadamente em Pascal? Sei lá, acho que é. Isso, PA Pascal. Muito bem, obrigado aí. Pessoal, é o seguinte, eu acredito que todos vocês têm aí uma panela de pressão em casa, correto? Acho que sim. Essa válvula aqui, ó, o exercício está dizendo que essa válvula possui uma massa de 60 gramas. Como a gente vai trabalhar em Pascal, a massa, ela tem que ser dada em quilogramas. Então, se você quer transformar de gramas para quilogramas, basta você dividir por 1000. Ok? Por quê? Porque 1 quilo são 1000 gramas. Só que vocês já estão no segundo ano do ensino médio, não vou dividir por 1000. Eu vou multiplicar por 10 a menos 3. Entendido? Okay. Alguém não entendeu?
Multiplicar por 10 a menos 3 é a mesma coisa que Multiplicar por mil. dividir por Dividir, 1000. na verdade. Tá? Aqui, por quê, professor? Veja bem, estou dividindo por 1000. 1000 é o quê? 1000 não é 10 ao cubo? Não é 10 ao cubo? Quando você pega 10 ao cubo que está no denominador, passa para o numerador, fica 10 a menos 3. Então, dividir por 1000 é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 3. Bem, o que eu estou fazendo aqui? Esse pino aqui, essa válvula, exerce uma força-peso vertical para baixo, ok? Então, a força em questão aqui é a força-peso. Esse P aqui é de peso, que é massa vezes aceleração da gravidade. Então, essa força, você vai pegar a massa, que é 60 vezes 10 a menos 3, multiplicar pela aceleração da gravidade. Então, vai ficar 610 vezes 60, 600, vezes 10 a menos 3. Bem, vou deixar assim. Vou até escrever de novo aqui, que eu já comecei. Vou deixar isso aqui, ó. Então, isso aqui é a força-peso. Todos entenderam como eu calculei? Eu peguei a massa em quilogramas e multipliquei pela aceleração da gravidade. 10 metros por segundo ao quadrado. Correto? Agora, veja bem. O exercício está dizendo que o pino, a válvula, possui um diâmetro. Só que, para eu calcular a área disso aqui, o que me interessa é o raio. Vocês sabem que o raio é o diâmetro dividido por quanto? Por 2. Então, você vai pegar o diâmetro lá, ó, 2,8 milímetros e dividir por 2. Então, esse raio dá quanto? 1,4 milímetros. Outra coisa interessante aqui, ó, para dar newtons, a unidade de comprimento tem que estar em metros, e aqui está em milímetros. Novamente, o raio, você vai dividir por 1000. Por quê? Porque um metro são quantos milímetros? 1000. Correto? Então, dividir por 1000 é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 3. E aqui, ó, então, metros. Bem, qual é a equação que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar a equaçãozinha de pressão. A do exercício anterior. Pressão é força sobre área. Professor, mas o pino aqui, ó, tem uma área circular. E uma área circular é πr ao quadrado. Então, a pressão vai ficar a força dividida pela área. Essa área aqui é πr ao quadrado. Então, a força em questão é 60 vezes 10 a menos 3, que nós calculamos o valor de π. O exercício está pedindo para usar 3,14? Não, está querendo facilitar a nossa vida. Ele pediu para usar só 3. E o raio nós calculamos aqui, ok? O raio é isso aqui. 1,4 vezes 10 a menos 3. Isso aqui é elevado ao quadrado. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar 600... Vou pagar aqui, ó. Vou dividir aqui já. Divide 600 por 3. Vou dividir 600 por 3. Dá quanto? Dá 200. Ó, estou dividindo 600 por 3. Dá 200 vezes 10 a menos 3. E aqui embaixo ó, vai ficar 1,4 vezes 1,4. Quanto que é 1,4 vezes 1,4? Isso aí. Pessoal, então, 1,4 ao quadrado. É 1,4 vezes 1,4, dá 1,96, ok? É 10 a menos 3 ao quadrado. Aqui você multiplica, ó, menos 3 vezes 2. 10 a menos 6. Ó, agora você pega 200, isso aí eu não fiz, não. 200 dividido por 1,96. Alguém faz aí para mim. 200 dividido por 1,96. Quanto que deu? 102,04.
102,04, ok? Aí você vai fazer isso aqui, ó, 10 a menos 3. Esse 10 a mais menos 6 está embaixo, ele vai passar para cima, positivo, ok? Aí você subtrai os sinais. Aí subtrai, ok? Então vai ficar 10, vai ficar menos 3 mais 6, dá o quê? Dá 3, ok? Então aí, ó, você vai andar agora com a vírgula para a esquerda e aqui aumenta, ó, vão dar duas casas. Vai ficar 1,0204 vezes 10. Eu andei duas casas, ó, então aqui vai ficar 5, ok? Newton por metro quadrado. Lembra da regrinha? Letra D. Se você anda para a esquerda, expoente aumenta. Se você anda para a direita, expoente diminui. Ok? Qual é a resposta correta? Será que eu fiz isso certo? Pessoal, é a letra D ou a letra C? Eu acho que é a C, né? Acho que é assim. É a C, porque aqui é 0,2, ó. 0,2. Isso aqui está mais próximo. Você pode fazer assim, 1,0, ok? Vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. Ô, pessoal, a aula já vai acabar. Tá bom? Bom final de semana para vocês. Tem menos de 1 minuto.